A melhor maneira de começar uma igreja La mejor forma de empezar una iglesia são as pessoas leigas son las personas laicas fazendo a evangelização no dia a dia. haciendo la evangelización diaria. Eu creio que na década de 60, 60, 70 no Brasil era assim. Yo creo que en la década de los 70 en Brasil era de esta forma. Agora está voltando. Ahorita mismo está Através do volviendo a ser discipulado. por medio del discipulado. Uma pessoa começa a visitar, não um pastor necessariamente, mas leigos e leigas que vão visitar pessoas, conhecem pessoas e começam uma reunião na sua casa. Personas laicas que empiezan a visitar otras personas y empiezan una reunión en su casa. Hoy No día está Brasil pasando são eso. os pontos de pregação. En Brasil es como punto de predicación. Não é o pastor que vai, No es el pastor que está yendo. são irmãos e irmãs que Son vão. hermanos y hermanas laicos. Depois de algum tempo, Después de un tiempo, é que a igreja assume aquilo porque está crescendo. Então, um pastor ou um líder leigo assume a liderança. então la iglesia reconoce el trabajo ahí, entonces un pastor asume el trabajo. Essa é a melhor maneira. Es la mejor forma. A igreja de Antioquia nasceu mais ou menos assim. La iglesia de Antioquía nació así, de esta forma. Vamos entender a história de Antioquia. Vamos a entender un poquito la historia de la iglesia de Antioquía. Em Atos 1:8, En Hechos 1:8, quem assistiu a palestra sobre Atos 1:8? ¿quién ha visto la charla sobre Hechos 1:8? Em Atos 1:8, o que aconteceu foi o seguinte: En Hechos 1:8 o que pasó fue lo o siguiente. pessoal está muito curioso a respeito da volta de Jesus. La gente está curiosa sobre la venida de Jesús. Senhor, vai ser nessa época que o Senhor vai então implantar o seu reino? Están preguntando, ¿es ahora que tú vas a implantar su reino, E Jesús? Jesus disse: olha, não cabe a vocês saber a hora. Y Jesús habla, no les cabe saber el tiempo y la hora. Com vocês vai acontecer o seguinte: Con ustedes va a pasar lo siguiente. vocês vão receber poder ao descer sobre Ustedes van a vocês o recibir el Espírito Santo. poder, a recibir el Espíritu Santo. E vão ser minhas testemunhas. Y van a ser mis testigos. Tanto em Jerusalém, Tanto en Jerusalém, como na Judéia, como en Judea e em Samaria, y en Samaria, até os confins da terra. hasta el último de la tierra. Isso é Atos 1:8. Ese es Hechos 1:8. Vocês vão receber poder Van a recibir poder e vão ser minhas y testemunhas. van a ser testigos. Tanto em Jerusalém, Tanto en Jerusalén, como na Judéia, como también en Judea, em Samaria en Samaria, e até os confins da hasta terra. el último de la tierra. Isso foi falado em Atos 1:8. Esto está en Hechos 1:8. O que aconteceu em Atos 2? O que pasó en Hechos 2? O Espírito Santo veio El Espíritu Santo vino, e Hechos 2. receberam poder. Y la gente recibió poder, Verdade ou não? ¿verdad? A gente vê ali o poder tão tremendo El poder es tan tremendo que todos conseguem ouvir o evangelho na sua própria língua. que todos pasan a oír el Evangelio en su propio idioma. Inclusive aquela língua diferente, Incluso la lengua que era diferente, não era uma língua diferente. no era una lengua diferente, Eram várias línguas conhecidas por grupos específicos. eran varios idiomas conocidos por grupos específicos, Cada um ouvindo na sua própria língua. cada uno escuchando en su propio idioma. Então eles receberam poder. Ellos están recibiendo el poder. Então, veja bem. Atos 1:8. Hechos 1:8, Promessa. la promesa, Vocês receberão poder ustedes van a recibir poder, ao descer sobre vocês o Espírito a Santo. venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Atos 2. En Hechos 2, O Espírito Santo desce el Espíritu Santo e viene recebem poder. y ellos então recibem el poder. E aí Jesus diz: e sereis minhas Y testemunhas. Jesús habla, ustedes van a ser testigos. O que acontece em Atos 3? ¿Y qué pasa en Hechos 3? Nada. Nada pasa. Você está esperando agora, eles vão sair feito louco testemunhando. Usted está esperando que eles vão salir como loucos sendo testigos. Nada. Pero nada pasa. Em 4, En Hechos 4, ¿qué pasa? nada também. Tampouco Pedro e passa João nada. vão para o templo, o cego aceita Jesus. Mas é isso. Atos 5, En Hechos 5, ¿qué pasa? nada. Tampoco pasa nada. Atos 6, En Hechos 6, ¿qué o que pasa? acontece? Atos 6. Hechos 6, ¿qué va a pasar ahí? 6. Em Atos 6, acontece a primeira briga na igreja. En Hechos 6 pasa la primera pelea en la iglesia. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Quem não faz a obra, Quien no hace la obra começa a brigar. empieza a pelear. Você quer uma igreja briguenta? ¿Quiere una iglesia que está solo peleando? É uma igreja que não é missionária. Es una iglesia que no es misionera. Igreja fica olhando para o próprio umbigo, Iglesia que queda mirando solo su propio umbigo, começa a briga. empieza a pelear. Porque a gente fala, o Éder falou bonito, né? Éder, hablamos, Éder habló bonito, ¿no?
A instituição dos diáconos. la institución de los diáconos. Só que a instituição dos diáconos é resultado da primeira briga na Pero igreja. la institución de la diaconía es resultado de la primera pelea de la E iglesia. foi a mulherada. Y fueron las mujeres. Foi a mulherada. As mulheres dos helenistas Las mujeres de los helenistas reclamaram das mulheres judias. empezaron a murmurar contra las Porque mujeres elas judías. entenderam que as mulheres judias Porque elas entenderam que as mulheres judías estavam sendo melhores tratadas. estavam sendo melhor tratadas. E deu aquela briga. Então se começou a peleia. É interessante que instituíram os diáconos. Eles han instituído a diaconia. Quantos diáconos mesmo? Quanto eram? 7. Todos eles têm nome helênico. Todos eles têm 7 diáconos, han instituído 7 diáconos todos com nomes gregos. e todos com nome grego. É muito interessante, porque, na verdade, eu estou brincando, né? Eles falam, vamos pôr alguém que vai agradá-los e vão servi-los de maneira adequada. Vamos poner, eles pensaram, vamos poner alguém que vai agradá-los e servi-los de forma adequada. Atos 7. Em Hechos 7, Nada. que passa? Nada. Atos, o final dela, a morte de Estevão. No final de 7, O indivíduo. Estevão muere. Nós falamos de Atos 1:8. Hablamos de Hechos 1:8. Agora Atos 8:1. Agora hablamos de Hechos 8:1. Depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição. Después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución E todos, y todos, exceto os apóstolos. excepto los Acho bacana apóstoles. isso. É interessante isso. Todos, exceto os apóstolos. Todos, los apóstoles não foram perseguidos. Era o povo. El pueblo nomás. Foram dispersos por causa da morte de Estevão. Eles foram Depois da morte de dispersos por la muerte depois da morte de Esteban. E ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a morte acontece, todos são dispersos, exceto os apóstolos, vão para a região da Judéia e Samaria. Então a gente já sabe isso. O que não aconteceu na descida do Espírito Santo começa a acontecer por O causa que não da perseguição. passou em Hechos 2, agora vai passar por causa da persecução. Então houve uma grande perseguição. Vamos ligar os textos, tá? Houve uma perseguição Houve muito a grande persecução e todos foram dispersos. e todos han sido dispersos. Agora, dispersados ou dispersos? tá lembrado? Você vai ler daqui a pouco de novo esse texto. Dispersos. Alguém abra aí para mim em Atos 11:19. Vamos a ler Hechos 11:19. É aquele texto lá ó, que eu falei. Mas nós não vamos ler todo ele agora. Não vamos ler todo agora. Atos 11:19. Hechos 11:19. Não vamos ler 20, 21. Vamos ler Atos 11. Há uma sequência aqui, percebeu? Há uma sequência, dá para Lê notar. novamente, lê lá. Depois você vai ler aqui. O povo saiu de Jerusalém e alguém vai dizer assim, mas Jerusalém não saiu deles, né? A gente quer dizer, o povo saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não ha salido de eles. Não dá essa impressão? Parece que está assim aí, não? Porque eles saíram e foram andando, Eles han sido levados, foram andando, caminhando, mas eles estão pregando o evangelho pero estão predicando o a evangelho ninguém mais, a nadie mais, senão solamente a aos los judeus. judíos. Você fala, que vergonha, hein? Te habla, que vergonha. Você pensa, que vergonha. Esse povo só está pregando para os judeus. Esse povo só está predicando para os judíos. Povinho etnocêntrico. É um povo etnocêntrico. Quem já pensou isso aqui? Deixa eu ver. Quem já ha pensado isso aqui? Quem já pensou? Quem já ha Não, pensado quem já sobre pensou que isso? esse povo? Quem já ha esse pensado povo- sobre isso? Quem pensou agora? Falou, mas só pregaram para os judeus. Quem já está vendo agora isso? Que eles só han predicado para os judíos. Quem pensou isso? Quem já ha pensado sobre isso Ninguém. alguma Então vez? tá bom, obrigado. Na verdade não é nada disso. Em realidade não é isto. Você quer ver só? Quer ver? Se o Luciano, Se Luciano, que mora aqui, que vive aqui, alguém jurasse ele de morte, alguém lo jurara de muerte, para onde ele iria? para onde iria O que ele? vocês acham? Que pensam vocês? Vai para o Brasil e de preferência Vai para Brasil? Paraná, Cambará. Não é verdade? É bueno. Vai ficar perto de Curitiba. Fica perto de Curitiba. Ele quer ficar perto do papá. Bueno. Quem não é pastor e mora longe de casa? Quem Cecel? não é pastor e vive lejos de sua casa aqui, a ver? Muito bem. Se você for jurado de morte lá onde você está, Se alguém te jurar de muerte, tem que onde fugir está? para onde você pensa em ir. Para onde tu vas a huir?
Aleluia. Cidade Santa. Rapaz, Cornélio, e você? De onde você vem, filho? São João de Bahia, sua Deus. família está lá? Se o pessoal começar a te perturbar e falar, nós vamos te pegar, nós vamos te bater. Se a gente empezar a o que você faz? perseguir-te, ¿para qué tú vas a É isso que hacer? os judeus estão fazendo, gente. É lo que os judíos estão fazendo. Presta atenção. Eles estão em Fíjate. Jerusalém, Eles estão em Jerusalém, mas é a época da dispersão. pero eles estão sendo dispersos. Os parentes deles estão dispersos Os pela parentes Judéia, estão dispersos por Samaria. Judéia, Samaria. Entendeu? Eles não estão indo fazer missão porque o pastor Luciano pregou bonito. Eles não estão indo a ser missão porque o pastor Luciano ha predicado bonito. Eles estão fugindo da perseguição. Eles estão huyendo da Quem perseguição. foge da perseguição vai para onde? Quem está huyendo da perseguição vai para onde? Para a casa dos parentes. Para a casa de los parientes. É isso que está É acontecendo. o que está passando. Eles pegam mala Eles então tomam a maleta e cuia e a maleta e essa coisa dos gaúchos aí. e vão embora para casa. Estão indo à Para a casa casa. dos parentes. Estão indo à casa de los parientes. Eles estão sendo perseguidos porque reconhecem que Jesus é o Senhor. Estão sendo perseguidos porque reconhecem que Jesus é o Senhor. Quando eles chegam na casa dos E parentes, quando chegam os parientes, o pessoal pergunta para a eles: gente les pergunta: o que estão fazendo "O que aqui? está fazendo acá? Não é férias ainda? Não, todavia estão de Nós vacaciones? estamos fugindo. Não, não estamos indo. Por quê? Por que está subindo? Porque nós aceitamos o Messias. Porque hemos aceptado o Messias. Conhecemos o Messias. Hemos conocido o Messias. Estão nos perseguindo. Estão nos perseguindo. Quem é o Messias? Quem é o É Messias? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Fala de Jesus. Habla de Jesus. Eles aceitam Jesus. Então eles aceitam a Cristo. Então vamos fugir junto agora. Então vamos a huir juntos para a agora. casa de outro parente. Então eles estão na casa dos Eles parientes. estão pregando só para judeus. Estão predicando solo para Porque eles judios. não estão pregando na praça. É porque eles não estão predicando Estão na pregando praça, nas casas em el dos parque. parentes. Estão predicando na casa dos parientes. Estão fugindo. Estão huyendo. Presta atenção, por que eu estou dizendo isso? Fíjate por que estou dizendo Olha isso. como é que o evangelho chega em Antioquia. Mira como o evangelho vai Pode chegar em continuar Antioquia. lendo, irmão. Pessoal de língua grega que estava lá em Jerusalém, La gente de idioma griego que estava em Jerusalém. que possivelmente era da área ali e conhecia parentes lá em Que Antioquia. possivelmente tinham parientes em Antioquia. Chegam até Antioquia. Então eles chegam a Antioquia. Se você ver o mapa, Se tu mirar em el dá mapa, quase 700 quilômetros. é Obrigado, quase Paulo. 700 quilômetros Dá quase 700 quilômetros. É Eles quase foram 700 pela costa do quilômetros. Mediterrâneo, por la costaneira aí do subindo de Mediterrâneo, Jerusalém subindo de até Jerusalém Antioquia. até chegar em Antioquia. Quando chega em Antioquia, Quando chegam em Antioquia, eles pregam eles estão predicando aos gregos, a los griegos, porque eles conhecem a realidade porque eles ali, conhecem a realidade e pregam aos gregos. e predicam a los griegos. Olha que coisa tremenda. A mão do Senhor estava com eles, La e mano um do grande Senhor número se estava com converteu. ele, e um grande número de pessoas se Não é porque eram convertido. habilidosos, Não é porque eles tinham é habilidade, porque o Espírito de Deus estava é com porque o eles. Espírito estava com eles. Muita gente se converteu Muita gente se ha e convertido creu no Senhor. e creyó em el Senhor. Começou um ponto de pregação. Empezou em um ponto de prédica. Você percebeu? ¿Has notado isso? Começou um monte de ponto Aí de empezou pregação. um ponto de predicação. Quem começou? Quem ha empezado Foi isso? pastor? Foi um pastor? Foi apóstolo? Foi um apóstolo? Não, foi povo comum. Não, foi a gente comum. Só que diz que um grande número se converteu. Pero um grande número se ha convertido. Aí está Começou hablando. um ponto de pregação. E aí começou um ponto de predicação. Veja bem, Mira bem. quem que é a igreja mãe? Quem é a igreja madre? Jerusalém é a igreja mãe. Jerusalém é a igreja Porque era madre. o povo que estava em Jerusalém. Era um povo que estava em Que Jerusalém, subiu que ha subido 600 quilômetros. 600 quilômetros. Às vezes de carro a gente não quer andar 100, né? Às vezes de alto não queremos andar 100 Mas quilômetros. andaram 600 quilômetros. Eles andaram 600 Só que também não quilômetros. estava pensando em voltar, né? Seguro que eles não estavam pensando em volver, Esse povo obviamente. está fugindo para longe. Eles estão indo para muito Eles lejos. estão morrendo de medo. Estão com medo. Essa igreja nasceu do medo. A igreja aí nasceu del medo. Foram para Jerusalém, Han ido a Jerusalém com medo ou sem medo, com medo ou sem medo, com o Espírito Santo. com o Espírito Santo. Vai. E dijo: ve, Você percebeu? anotado? Às vezes a gente vai cheio de temor, cheio de Vamos llenos de temor preocupação. a vezes, Com medo ou sem medo? com medo ou sem Se a mão medo. do Senhor está sobre você, Pela mão do Senhor está sobre ti. vai. Tu tens que ir. Aí o que acontece? Se a gente não pensar direitinho, Se não pensamos bem, a gente pensa que a igreja de Jerusalém pensamos que a igreja de Jerusalém ficou sabendo. estava sabendo. Diz que lindo que Deus está fazendo Que lindo lá. o que Deus está haciendo allá. Vamos designar um missionário. Vamos enviar um missioneiro para allá. Não foi assim. Não foi o que passou. Agora nós vamos ver por trás das palavras. Agora vamos ver por detrás das palavras. Lá a notícia dessas coisas. Está escrito aí? O que está escrito aí? Vamos a ler outra vez. A mão do Senhor estava com eles e muita gente creu.
La mano del Señor estaba con ellos y mucha gente ha creído. Chegou a notícia dessas coisas Llegó la noticia de estas ao cosas ouvido da igreja que a estava em los oídos de Jerusalém. la iglesia que estaba en Jerusalén. Eu não sei por aqui, Yo no sé por aquí. mas no Brasil a gente usa essa linguagem En Brasil utilizamos este lenguaje. para quê? ¿Para qué utilizamos este A lenguaje? notícia dessas coisas já chegou aos ouvidos do pastor. La noticia ya llegó a los oídos del pastor. O que é isso? O que es esto? Fofoca. Por que houve fofoca? ¿Por qué hubo chisme? Por que vocês acham? Fala Por qué usted piensa que hubo aí. Que a chisme? notícia dessas coisas La noticia de estas cosas chegou llegó. ao ouvido dos líderes lá em Jerusalém. Quando fala que chegou a igreja de Jerusalém, é Pedro, Tiago e João. Cuando hablamos de la iglesia de Jerusalén, es Son los líderes Pedro, de la iglesia. Santiago y Juan. Por que a notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém? ¿Por qué la noticia de estas cosas ha llegado a los oídos de Jerusalén? Todos os que estavam em Jerusalém, Todos los que estaban en Jerusalén, judeus ou não judeus, judíos o no judíos, que eram então os como é que os prosélitos entonces estos eran los e os prosélitos tementes a y Deus. aquellos que temían a Dios, Não, tementes a Deus. Aham. Não os que temiam a Deus. tementes a Dios, Os tementes a Deus. Por quê? Porque o temente a Deus, porque los não, tementes a Dios não eram pessoas que temiam a Deus. no eran personas de hecho que temían a Dios, Era judeu de terceira categoria. eran judíos de tercera Você lê na categoría. Bíblia, diz, mas Cornélio era temente a Deus, que maravilha. Usted lee en la Biblia que Cornelio era temente a Dios y habla, qué maravilla es eso, Nada disso. pero no es esto. Temente a Deus El temente a Dios era uma categoria era una categoría de personas, de consideradas judeus, era judias. una categoría de judíos. Era assim, havia um judeu Então havia o judío legítimo, que era legítimo, nascido na Judéia, que era nascido em Judéia também na Galileia, né? e Galileia, outro lugar, mas que haviam nascido e sido circuncidados na infância. que haviam nascido e sido circuncidados em sua niñez, Havia o prosélito, e também havia os prosélitos, que não havia nascido judeu, que não eram nascidos mas havia judíos, aceitado a fé mas judaica, haviam aceitado a fé judia se circuncidado se fosse um e homem. han sido circuncidados se eram homens. E havia a terceira E categoria, também havia a terceira categoria, temente a Deus. os que eram tementes a Deus. Eu creio, Eu creio, eu lo mas eu creio, não vou circuncidar. pero eu não vou me ser Eu vou circuncidado. visitar Jerusalém de vez Eu em vou quando. visitar Jerusalém algumas vezes. Eu posso até não ir no templo, Eu não vou ao mas templo, vou participar das sinagogas. pero vou participar da Vou sinagoga. aprender a lei judaica. Eu vou aprender a ler. Na Bíblia, no Novo Testamento, no início, esse é o simpatizante. Era como se fosse um simpatizante, Era o alguém rol dos simpático à simpatizantes. igreja. Entendeu? No Novo Testamento é isso. Em el Novo Testamento é Não estou isso. falando que temente a Deus seja isso. Temente a Deus em Atos dos Apóstolos é Eu isso. estou falando que quando habla temente a Deus em Hechos dos Apóstolos, significa esse judío de terceira categoria. São judeus não confessos. São judios que não han confessado Entenderam a agora? fé. Mas todos que estavam em Jerusalém, Pero todos que estavam em Jerusalém, fosse judeu, prosélito ou temente a Deus, foram judios ou prosélitos ou quem tementes a Deus, eles conheciam o Deus único. eles conheciam o Deus único. Eles conheciam a esperança de Israel, Eles do conheciam Messias. a esperança de Israel. Eles sabiam fazer culto, porque tinha aprendido em Israel. Eles sabiam fazer culto porque eles haviam aprendido em Jerusalém. Mesmo esse pessoal que foi para lá sabia isso. Aún as pessoas que han ido para allá sabiam isso. Mas a Bíblia é muito clara, Pero a Bíblia é muito clara que muita gente se converteu. que muita gente se ha convertido. Virou bagunça. Então aí criou uma confusão. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Que a igreja de Antioquia A igreja de Antioquia era diferente da igreja de Jerusalém. era diferente da igreja de O povo de Jerusalém. Jerusalém O povo de Jerusalém, sabia fazer o gesto. eles sabiam fazer os gestos, Quando las cantava o formas. cântico, Quando cantavam eles na canção, sabiam a coreografia. eles sabiam toda a coreografia. Eles sabiam falar graça e Eles paz. sabiam falar graça e paz. Sabia a resposta. Sabiam a resposta. Quando a pessoa falava paz do Senhor, Quando a pessoa falava a paz do Senhor, se fosse uma mulher, se for uma eles mulher, não falavam paz da senhora. eles não falavam paz da senhora. Eles sabiam a metodologia, a coreografia Eles sabiam toda a metodologia, a Toda a coreografia, liturgia a liturgia, do culto. como era o culto em Jerusalém. Mas Antioquia não sabia. Pero Antioquia, Ligou. a igreja, não sabia nada disso.
Antioquia não sabia, Eles não sabiam. mas muita gente creu, Pero muita gente ha creído, porque a mão de Deus estava lá. porque a mão de Deus estava allá. Aí, agora, percebe como a notícia dessas coisas faz sentido? Note que agora uma notícia destas coisas que estão passando há sentido para nós. Alguém chega para Paulo, Alguém chega para Pablo, desculpa, para Pedro, Tiago e João, para Pedro, Santiago e Juan e fala, Pedro, Tiago e João, e habla com eles. nem te conto o que está acontecendo lá em Antioquia. Mira o que está passando allá em Antioquia. Aquela raça Esta raça de gente pensa que é cristã. estão pensando que são cristianos. Isso é uma bagunça. Eles estão fazendo uma confusão allá. Apóstolo Pedro, Tiago e João, mais E Pedro, do que Pedro, o resto, Santiago e Juan, mais Pedro do que o restante. mas Pedro, obviamente, que os outros, Chama Barnabé, está escrito aí? chama então a Bernabé. Mandaram Barnabé para Antioquia. Então se mandaram a Bernabé para Antioquia. Eu penso que eles falaram assim, Eu penso que eles falaram o seguinte: Barnabé, Bernabé, vai em Antioquia. vai para Antioquia. Se o negócio estiver muito feio, Se está feio a coisa por allá, passa aquilo para a Universal do Reino de então Deus. passa isso todo para los Pare de sofrer. E volta para casa. e vuelva para a casa. Ponga outra placa aí, para de sofrer. Muda a placa da galera. Cambia a placa da igreja. Isso não é metodista, não. Esses não são metodistas. Não é verdade isso? Não é isso, irmão? Quando você planta uma igreja, Quando tu plantas na igreja, você não sabe como é que vai ser. tu não sabe como será isso. Porque, especialmente quando nós plantamos, nós estamos falando de missão aqui. Especialmente quando aqui estamos falando de missão. Você nunca sabe qual vai ser o resultado lá. Tu não sabe qual será o resultado allá Porque a adelante. cultura é diferente, A cultura é diferente, reage de maneira diferente. reacciona de forma diferente. A mesma convicção de fé. É a mesma convicção de fé. Eu me lembro Eu me acuerdo quando passaram um filme, quando eu he visto passar eu era na pastor película. novo, Eu era um novo eu fui pastor. numa reunião Eu he ido e na reunião passaram um filme de um culto metodista na África. e mostraram um vídeo de um culto em África metodista. Todo mundo vestido de branco, E todos estavam de branco. rodeando. Estavam aí E eu pensei comigo, e eu he pensado. isso aí é espiritismo. E eu pensei que esse é espiritista. Isso não é metodismo. Isso não é metodismo. Porque eu conhecia a minha maneira de ser Porque eu metodista. sabia a minha forma de ser Eu não metodista. tinha a mínima ideia do que era ser um africano. Eu não tinha a mínima Lá ideia na que era ser um África, africano na em cultura África, africana. na cultura de África. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia disso. E eu li E eu he leído a realidade do que estava acontecendo lá a realidade do que estava com os passando meus olhos, com meus olhos, que tem a ver com o que a Gênesis estava que dizendo. tem que ver com o que Genesi estava falando hoje. Visão de mundo A visão do mundo, diferente, uma visão diferente do mundo, cosmovisão. a cosmovisão. Eu não entendia o mundo africano. Eu não entendia o mundo Eu africano. queria que os africanos Eu queria que os africanos cultuassem como eu cultuaria. cultuassem exatamente como eu Se cultuaria. eu fosse plantar uma igreja na África Se eu naquela for a época, plantar na igreja em África em aquele tempo, eu seria um tremendo fracasso, eu ia fracassar, porque eu não entendia a realidade deles porque eu não conhecia a sua e realidade a maneira como eles reagem ao e evangelho. a forma como ele O reacciona. cara vem entregar a oferta, Então se a gente vem a dançando, trazer a pulando, oferenda finge que coloca e volta. e vem bailando E depois e vuelve bailando, eu falo, deixa a oferta aí, vai sentar. e eu hablo, déjanos de uma vez sua oferenda e vai a sentar-te pues. Você percebeu? Has notado? Agora que nós vamos entrar então, Agora então vocês vamos entrar. eu entendo assim que Barnabé Eu entendo que Bernabé é um plantador de igrejas é um plantador de igrejas, transculturalmente, é um plantador que transcultural, nos ensina lições que maravilhosas. nos ensina lições Porque a maravilhosas. Bíblia não disse o que Pedro, Tiago e João mandaram eles falar lá. Porque a Bíblia não explica aqui que foi mandado a Bernabé falar allá em Por isso que eu Antioquia. tenho certeza. Por isso eu estou seguro Porque o Pedro era um cara preconceituoso. que Pedro era uma pessoa que tinha muito Que é preconceito. só, leia capítulo 10 de Atos, Benjamin sabe tudo sobre isso. E tu puedes ler o capítulo 10 de Hechos, A conversão de Pedro a conversão de Pedro, acontece em Atos 10, a segunda conversão, que é a conversão missionária de Pedro, a segunda conversão missioneira de Pedro passa em Hechos acontece em 10. Atos 10. Acontece em Atos 10 É, passa em Hechos 10. com 1000 desculpas. E ele dá 1000 excusas. Olha, eu só estou aqui Eu só estou aqui porque o Espírito Santo mandou. porque o Espírito Santo é mandado. Porque vocês sabem muito bem Porque vocês sabem muito que nós não bem devemos comer com vocês. que nós outros não queremos comer com Como é vocês. que ele cultuaria lá em Antioquia? Como que ele ia cultuar aí a Antioquia com essa cabeça? Não tem jeito. Não há como.
Mas Pero Barnabé é um sujeito, Deus sabe quem ele escolhe. Bernabé es una persona porque Dios sabe quem ele elige. Eu não tenho dúvida Eu não tenho que dúvidas o Luciano que Luciano está hoje aqui está hoje aqui, e que está no CIEMAL, que está em Siemal, porque Deus queria assim porque Deus estabelecer um projeto quis desta forma e estabeleceu um com projeto muitas voltas que o Luciano deu com muitas voltas que ele ha dado para chegar na situação, para chegar em este lugar, para que CIEMAL para que Siemal fosse bênção nesse tempo. fuera uma bendição em Na este América tempo, Latina e em Caribe. América Latina e Não Caribe. tenho dúvida disso, Eu não gente. não tenho dúvida disso. A gente tem que fazer planos, Nós temos que fazer planos, mas não se apegue com muita força aos seus planos. Lembra, pero não esteja muito pegado a seus próprios planos. lembra do propósito de Deus Se para a sua acuerde vida. do propósito de Deus para sua vida. Nós precisamos ter mais clareza do propósito de Deus Temos que na estar nossa mais vida. claros qual é o propósito de Deus para E o nossa Barnabé vida. E Bernabé É um cara que Deus vai ter que usar. é uma pessoa que Deus vai ter que utilizar. Outro não ia dar conta disso, não. Outro não ia lograr hacerlo. Por isso você não precisa invejar ninguém. Por isso tu não tem que ter envidia de nadie. No projeto que Deus tem para sua Em el vida. projeto que Deus tem para sua Se vida, você disser sim, Senhor. se hablar sim, Sim, Senhor. sim Senhor, Sim, Senhor. sim Senhor, Ele vai fazer o que Ele quer. Ele vai fazer o que E quer. você é a pessoa certa para aquele projeto Tu de eres Deus. a pessoa certa para aquele projeto. Você entendeu? Has entendido? Me explico? Me explico bem? Então, opa, apaguei o negócio aqui. É para cá. Lições que Barnabé nos ensina como um verdadeiro plantador de igrejas. As enseñanças que Bernabé nos traz como um verdadeiro plantador de igreja. Primeira lição. A primeira enseñança, O pastor Paulo Pontes o pastor Pablo não Pontes poderia ter colocado de maneira melhor. não poderia ter puesto de na forma melhor. Se eu já não tivesse escrito aqui, Se eu não estivesse já escrito vocês iam aqui no pensar que eu estúdio, copiei dele. vocês iam pensar que eu he copiado dele. Porque Barnabé, a primeira coisa que ele mostra Porque Bernabé, a primeira coisa que ele vai mostrar é a submissão ao chamado de é Deus a submissão ao chamado de Deus através da igreja. através da igreja. Verdade ou não? Barnabé obedece a Deus Bernabé obedece a Deus através da igreja. por meio da igreja. O que foi que o pastor Paulo Pontes falou? Tem uma frasezinha que Que bateu na minha o cabeça. pastor ha dito hoje aqui, uma frase, Pastor Paulo praticamente terminou com esse tema. ele ha terminado o taller com Quem essa se lembra? frase. Quem aqui se acorda? Mas ele usou uma frase muito clara. É bem isso aí. Mas Pero usou ele, uma frase ele muito utilizou clara. uma frase. Não vá. Pode falar, querido. Não vá, seja enviado. Não vai ser enviado. Nunca esqueça isso. Nunca puedes Há uma olvidar grande isso. tentação. Há uma tentação. Se você me permite, Se tu me permite, no início, lá no início, em el início allá, você teve essa tentação. você foi tentado a isso, de Sim, ir Luciano. sem ser enviado. Sem ser enviado. Sim, senhor. Sim, senhor. Também não vou falar, depois ele conta a história dele. Também não vou falar, depois ele vai contar a história dele. Não vá, Não vayas, seja enviado. seas enviado. Porque se você está dizendo sim para o Senhor, Porque se tu estás dizendo sim ao Senhor, Deus quebra todas as barreiras Ele vai romper todas as cadenas para enviar você para onde Ele quer e enviar. vai enviar-te para onde quer. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas disso. Não vá, seja enviado. Não vá, seas O Pedro, enviado, não Tiago vai e ser João enviado. falaram para o Barnabé, Pedro, Santiago e Juan falaram com Bernabé. vai lá Vai para allá. para Antioquia. E enviaram a Barnabé, que foi para Antioquia. Enviaram a Barnabé. Enviar a Bernabé. E quando ele chegou, E quando chegou, entre o enviar o Barnabé e quando ele chegou, entre ele enviar Bernabé e quando ele é chegado, há uma luta de obediência aqui. há uma luta para obedecer. A gente não percebe, não está escrito aí. Não notamos, Sim, pero enviaram o Barnabé enviaram a Bernabé e ele chegou. e ele então se chegou. Quando chamaram o Barnabé, Quando chamaram a Bernabé, falou: Barnabé, nós precisamos que você vá a Jerusalém. Bernabé, necessitamos que tu vás a Jerusalém. Ele podia falar: mas eu não estou podendo agora. Ele poderia dizer, não, eu não posso ir agora. Qual vai ser o salário? Qual vai ser o salário? Sim? Vocês estavam falando disso? Sim? Qual vai ser o salário? Qual vai ser o salário? Eu ainda tenho, porque lembra que o Barnabé vendeu um Você terreno acorda dele, que pôs na mão dos Bernabé apóstolos? vendido propriedades, que seja? Ele podia dizer: mas eu ainda tenho contatos aqui. E ele poderia dizer, não, eu tenho contactos por aqui mesmo. Estão mandando ele 600 quilômetros. Estão mandando ele a 600 quilômetros de distância. Lá para Antioquia. Aí para Antioquia. Você não vai se lembrar que Barnabé tenha voltado para Jerusalém definitivamente. Tu não vai se acordar que Bernabé tenha volvido Barnabé saiu de Jerusalém e Barna- nunca mais voltou. Barnabé saiu de Jerusalém e nunca mais voltou.
Esse é missionário, Ese es el misionero. violento. Es un misionero violento. Ele Fuerte. sai de Antioquia e diz assim: enviaram Barnabé, Ele sale, no, E ele ele chegou. sale, enviaram a Bernabé, enviaram Barnabé, e ele chegou. então ele chegou. Só que nesse espaçozinho, muita coisa deve ter acontecido na cabeça do Barnabé. Meu Deus, eu Em vou este deixar espaço de Jerusalém. tempo, seguro que passou muita coisa na cabeça de Bernabé. Vou ter que deixar Jerusalém. Eu tenho que deixar O Jerusalém, povo que eu conheço. o povo que eu Eu vou conozco. para Antioquia. Eu me vou a Eu não Antioquia, conheço aquele eu não povo. conozco nada allá Eu vou ter que ir para lá e vou agora. ter que ir para allá. Mas ele chegou. Mas ele chegou allá. Esse quando chegou, Este quando chegou, ah, meu Deus. Ele viu a graça de ele Deus. viu a graça de Deus. Que... Aí, ó. Opa. Ah, você concorda que é submissão? O cara é obediente. Submissão, O cara é obediente. ele era obediente. Depois você vai ver a obediência de novo. Vas a ver outra vez a Olha obediência. agora, percepção da graça de Deus Mira no ahora, diferente. la percepción de la gracia de Dios No diferente. en el diferente. Barnabé chegou, o que ele viu? Barnabé llegó, ¿qué ele ha visto? Ele podia ter visto um monte de coisa. Ele poderia ver muitas coisas. Ele falou: olha como é que aquelas mulheres se portam na igreja. Ele poderia dizer, mira como as mulheres se estão portando na igreja. Olha o louvor deles, que coisa horrível. Mira a alabança, que coisa horrível. Está tudo confuso aqui. Isso está uma confusão aqui. O Barnabé consegue chegar e ver a graça de Deus. Pero Bernabé logra ver a graça de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você e para mim. É importante para nós Os outros. pastores que estão Para aqui. os pastores que estão aqui. Quando o bispo manda você para outro lugar. Quando o bispo te manda a outro O lugar. que é que você vê na igreja? O que é que tu estás vendo na igreja? Barnabé chegou e viu a graça de Deus. Bernabé viu a graça de Deus. Quando você é enviado para algum lugar. Quando és enviado para algum lugar, Você e eu precisamos aprender com Barnabé. nós outros necessitamos aprender com Bernabé. Que Com Bernabé. você tem que ser um caçador da graça. Tem que caçar a graça de Não Deus. significa que o Barnabé ignorou as diferenças. Não significa que Bernabé está ignorando o que era diferente. Significa que ele deixou as diferenças em segundo plano. O que significa que as diferenças se quedaram em segundo plano. Porque eu só quero ver se tem graça de Deus aqui. Porque ele queria ver nomás a graça que estava Olha aí. aquela pessoa sendo curada. Oh, mira a pessoa sendo O sanada. culto é meio bagunçado. O culto é um pouco Mas confuso. aquela família se converteu. Pero mira que a pessoa se ha convertido, a Você família. lembra que ontem à noite, Se acorda que ayer, na noite, o pastor Luciano falando com aquela moça e aquela família aqui? o pastor Luciano falando com aquela família aqui. Alguém podia dizer: Alguém poderia dizer, não gostei muito do jeito que foi feito o "Eu negócio não me aqui. gostou muito de como foi feito O aqui. Barnabé diria: Pero Barnabé ia dizer, olha a graça de Deus. pero mira a graça de Olha Deus. essa família sendo restaurada. Mira esta família sendo restaurada. Caçador da graça É de um Deus. caçador da graça de Deus. Porque nós somos muito ligados a formas. Porque muitas vezes estamos muito ligados, pegados a las formas. Não é? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos tomar um exemplo agora. Pastor Luciano fala: O pastor Luciano habla. eu vou trazer um homem aqui. Eu vou trazer um homem aqui. O sujeito é fogo puro, Este homem é fuego. muito ungido. É muito ungido. Aí ele chega Então ele chega. e ele fala: Então ele vai falar. bom dia, gente. Buenos dias. Falou que era fogo. Ele falou que era fuego. O Jotinha falou: é verdade. Estou sentindo o cheiro de açougue. Eu estou vendo como carne pura aí, não? E ele fala: eu estava lendo um livro Então o predicador empieza. Eu estava lendo um livro. e eu vi um capítulo Então eu estava lendo um capítulo. e eu gostei muito. E a mim me gostou Eu muito. quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês sobre o capítulo do Você já livro. falaria: vamos ler, vamos assistir o computador aqui? Então, Ver ali o Instagram. então tu já não se interessa muito, já começa a abrir Instagram, né? Se fosse para ler Facebook. livro, Então se for para ler um eu livro, ficava no meu país mesmo. eu me quedava em meu país. Esse carnudo aí, Esse homem carnal, e o pastor ainda veio falar que ele era um ungido. o pastor disse que ele era ungido. Agora presta atenção. Pastor Luciano fala: eu estou trazendo um homem abençoado. Então o pastor Luciano disse, eu vou trazer um homem muito bendecido. Fogo puro, É um homem fuego puro. unção de cima e embaixo. É unção de arriba até abaixo. O cara fala assim: Então o homem habla. graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz, hermanos e hermanas. Chúrias. A igreja começa a falar em línguas.
Eu estava vindo pelo caminho, Yo estaba veniendo por el camino, preparei a mensagem, entonces yo he preparado mi mensaje. mas quando eu entrei naquela porta, Entonces cuando yo entré por la o puerta, Espírito me falou: el Espíritu me dijo, você não vai pregar nada disso. tú no vas a predicar nada de Eu eso. tenho uma palavra nova Yo para tengo vocês. una palabra Você nueva fala, para ustedes. aleluia. Y tú vas a hablar, aleluya, gloria a Dios. Sim ou não? ¿Sí o no? Por quê? ¿Por qué tú vas a decir eso? Aquele sujeito que falou que ia compartilhar um capítulo do livro para você, Aquele hombre que habló que iba a compartir un capítulo, un pode libro, ser que fosse a boca de Deus para você. puede ser que sea la boca de Dios Deus para queria ti. falar com você, Que Dios quería hablar mas contigo, você trancou o seu coração pero tú cerraste tu corazón por causa de uma coisa: por una sola cosa, forma. por la forma. Nós temos problemas com forma. Tenemos mucho problema con las formas. Nós não gostamos de formas que No, nós não gostamos. no nos gusta de forma que no nos gusta. Nós não aceitamos a forma que é diferente da No nossa. aceptamos forma que son E diferentes de quando a forma é nosotros. diferente da Y cuando la nossa, forma es diferente de nosotros, nós trancamos o coração. nosotros nos cerramos el corazón. Aquele sujeito El sujeto podia ser a boca de Deus. podría pra você. ser la boca de Dios. E esse sujeito Y este sujeto que fez que ha hablado pode ser um safado podría ser un malandro que conhece as formas que você gosta. que conoce solamente la forma que le gusta a usted. Está usando a forma. Ele está utilizando a forma te ludibriar e me ludibriar. para te engañar. E eu não estou falando nada que eu já não vi acontecer. Eu não estou falando nada que eu já não tenha Dentro visto. de igrejas na sexta região. Dentro da igreja, em minha Um conferência, sujeito que usou todas as formas. persona que ha utilizado formas, E era um baita de um bandido. pero era bandido. E a igreja foi ludibriada E pela a igreja foi enganada por las formas. forma. Porque nós temos problema com forma. Porque temos problema com as Quando formas. nós temos problema com E forma, quando temos problema com as formas, nós não conseguimos ver a graça não logramos ver a graça na forma. em la forma. A maioria absoluta das crises que nós temos nas nossas A igrejas maioria absoluta das crises que temos na igreja são crises relacionadas com forma. são crises por formas. Não são tanto crises com a essência. Não são crises por la essência das coisas, Conteúdo. por el contenido. Analise as crises que você teve na sua igreja. Averigue as absoluta crises que delas. Estou temos. dizendo que são todas. A maioria absoluta, não Mas são a todas. maioria das crises, dos probleminhas que nós temos na igreja, A maioria dos problemitas que temos na igreja tem a ver com forma. tem que ver com formas Tem a ver com essência. e não com a essência. Forma com essência é séria. Forma e As essência é muito heresias séria. na igreja são sérias. As herejias na igreja são muito sérias. Mas a maioria dos problemas Pero a maioria dos tem a problemas ver com o fato de que eu não gosto dessa ou daquela forma. tem que ver com E eu formas. tenho uma maneira muito boa de fazer isso. E eu tenho uma forma muito interessante de fazer Não isso. é metodista. E às vezes eu hablo, isso não é metodista. Não, Wesley não gostaria disso. Wesley não ia lhe gostar isso. Então eu dispenso aquela forma. Então eu descarto esta sendo forma problemático. como sendo algo problema. É óbvio É óbvio que nós temos as nossas formas. que temos nossas formas. Nenhum conteúdo é comunicado sem as formas. Nenhum conteúdo se pode Sem comunicar sem uma Não dá forma. para comunicar conteúdo sem forma. É impossível comunicar Mas, conteúdo às sem vezes, forma. Eu não vejo o conteúdo porque eu não gosto da forma. Pero muitas vezes eu não logo ver o conteúdo porque não me gusta da forma. Agora mesmo Ahorita mesmo que eu estou pregando aqui, eu estou predicando aqui. alguém pode estar dizendo: Alguém pode eu não dizer, gosto do jeito que ele fala. não me gusta da forma como ele habla. Fecha o coração. Então cerra o coração. Então, de forma. Estamos falando de Mas é uma forma. forma cultural. Pero é na forma da cultura. Que o pastor, O pastor, o obreiro, o obreiro, o missionário, o missioneiro precisa respeitar. necessita A gente precisa respeitar respeitar as formas. as formas. Mas eu preciso conseguir ver a graça de Pero Deus. necessito A ver a ênfase graça aqui é só de Deus. essa. Eu não estou nem falando de forma, estou falando tanto de forma para só dizer o seguinte: Eu estou falando de forma para em dizer meio das diferentes que em formas, meio das diferentes formas eu preciso ser paciente. eu tenho que ter paciência. E para eu ser paciente, E para ser eu paciente, tenho que perceber a graça. eu tenho que notar onde está a graça. Porque às vezes a forma precisa ser mudada. A forma às vezes tem que ser Às vezes cambiada. precisa ser mudada. As formas têm que ser cambiadas. Viu a graça de Deus e Ha visto a graça de Deus e se alegrou, se alegrou. Se regozijou. se regozijou, se alegrou. E para mim, são duas coisas diferentes. E Ver são a duas graça de coisas Deus diferentes, ver a graça de Deus e se alegrar. e alegrar-se com ela. Porque às vezes eu vejo a graça de Deus. Porque muitas vezes eu vejo a graça, Eu fico com inveja. pero eu me quedo com envidia. Você fala não, Eu hablo eu não, falo sim. e eu hablo sim, Você fala não, e eu hablo eu não, falo sim, sim. e eu hablo sim, sim. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente vê um amigo, Quando vemos um amigo sucesso, tendo sucesso, crescendo, pode surgir uma ponta de ciúmes, pode ter aí ciúmes, quizás uma envidia. inveja.
Eu estou envidia. vendo a graça de Deus no ministério, eu falo desgraçado. Y yo estoy viendo la gracia de Dios en el ministerio, yo hablo desgraciado. Mas ele não é desgraçado, a graça Pero él no es tá lá. desgraciado, la gracia está allá, es al revés. Eu vejo a graça de Deus, Yo veo la gracia de Dios. eu falo, tomara que esse negócio pare. Y yo veo la gracia de Dios y hablo, ojalá que eso se termine luego. Você fala, por que não fui eu? Y tú hablas, ¿por qué no soy yo? Ninguém vai confessar isso aqui agora. Nadie va a confesar eso ahora, Mas ¿verdad? como eu não nasci ontem, Yo no nací ayer. eu sei que quando Deus permite que se fale é porque alguém precisa ouvir. Yo sé que cuando se es permitido hablar lo que estoy hablando es porque alguien necesita oír eso. O Barnabé Bernabé, vê a graça de Deus, él ve la gracia de Dios, ele podia ter pensado assim, él podría pensar eso. não é que Antioquia vai crescer mais do que Jerusalém. ¿Cómo Antioquía va a crecer más que Jerusalén? Sim ou não? E ele vê, ele fala, estou feliz. Y él no, él ve y habla, yo estoy contento. A graça de Deus está aqui. La gracia de Dios está aquí. Estou feliz. Yo estoy contento. Você une essas três coisas Entonces tú unir las tres que eu cosas, falei até agora. lo que yo hablé hasta ahora, Obediência a Deus através da igreja. la obediencia a Dios por medio de la Ele iglesia, não rompeu com a igreja. él no ha rompido con la iglesia. Agora ele está numa igreja tradicional, agora está numa igreja pentecostal. Ahora, él estaba en una iglesia tradicional, ahora está en una Mas ele pentecostal, não rompeu com a igreja. pero él no ha salido de la Ele é iglesia. obediente através da igreja. Él es obediente por medio de la Ele iglesia. consegue pegar a graça de Deus no Ele diferente. logra agarrar la gracia de Dios en lo E ele diferente. consegue se alegrar com a Y graça de Deus y no él diferente. logra alegrarse con la gracia de Dios. Quando essas três coisas acontecem, Cuando esas tres cosas pasan, ele falou, vou exortar vocês agora. ahora yo voy a exhortarlos. Continuem firmes no Senhor. Sigan firmes en el Señor. Está diferente, Está diferente aquí, mas ficam firmes no pero Senhor. queden firmes. Ele não falou nada de forma. Él no habló en nada Veja de bem, forma, não vai no falar nada de tocó en forma. Presta forma. atenção, nós vamos chegar. Ele Pero não falou nada de forma. fíjate en dónde vamos a llegar. Fica firme em Jesus. Quédate firme en Jesús. Fiquem firmes. Quédate firme. Não abandone, não. No abandonen. Exortou a todos. Ha exhortado a todos. Por que ele fez isso? Foi porque o Pedro, Tiago e João mandou? ¿Por qué él ha hecho Mandaron. eso? Él ha hecho eso porque Pedro, Santiago y Juan han mandado. Ele não falou porque o Pedro, Tiago e João Él no deu o habló script. porque los líderes habían mandado. Ele que era porque é homem bom, cheio do Es Espírito porque era Santo, bueno, cheio de fé. lleno del Espíritu Santo y Missionário. lleno de gozo. Missionário tem que ser bom, El misionero tiene que ser bueno, cheio do Espírito Santo lleno del Espíritu Santo e de fé. y E lleno de porque fe. ele fez isso, Y porque él ha hecho eso, a igreja cresceu. la iglesia ha crecido. Ponto missionário já virou campo missionário. El punto misionero ya se tornó un campo misionero. Primeiro, porque foi designado alguém lá. Primero porque alguien fue asignado Agora para é allá. campo missionário. Primero, ahí entonces es un Era, campo uma, era, misionero. um, era um ponto de pregação numa casa qualquer Era una avanzada en una casa cualquiera, e agora já se tornou um campo missionário. ahora ya es un campo de misión. E tem o Barnabé lá. Y ahí Bernabé está. Percebeu? ¿Has notado eso? Você está percebendo que como é que nasce uma igreja em Note Antioquia? cómo va naciendo la iglesia. Há um povo disposto a ir, Hay un pueblo que está dispuesto a ir, depois há um homem, uma mulher de Deus, después a un hombre o una tem mujer de características Dios muito claras que tiene características muy claras pode ajudar. que pueden ayudar. Agora, nós falamos de forma. Presta Então atenção. hablamos de formas. Barnabé não falou nada de forma. Bernabé não hablaba de formas. Barnabé Bernabé, falou agora eu preciso ensinar. yo tengo que ahora enseñar. E no ensino, En la você enseñanza, entra na essência e na forma. usted va a entrar en la esencia y la forma. Nós achamos que as pessoas Nós pensamos que las personas já sabem, já se convertem sabendo a essência e a forma. ya se convierten sabiendo de la esencia y de la E forma. nós queremos que a pessoa entre Y queremos que la persona entre já fazendo tudo do jeitinho que a gente gosta. ya haciendo como nosotros nos gusta. Paulo diz: fiquem firmes no Senhor, Ele vai falar, quedem firmes en el do Señor, jeito que vocês são. como ustedes son. Agora eu vou buscar o Saulo Entonces ahora voy a buscar Saulo e nós vamos ensinar esse povo. y vamos a enseñar a esa gente. É certo que o que eles ensinaram tinha mais a ver com a essência. Está cierto que lo que ellos han enseñado tenía Mas é que ver con la óbvio que eles esencia, ensinaram algumas formas básicas. pero es obvio que tengo que enseñar algunas formas básicas. Vocês percebem? ¿Han notado eso? Faz sentido isso? ¿Tiene Um sentido? ano ensinando aquela igreja. Un año que ellos están enseñando la iglesia. Vamos nos acertar. Vamos entonces a arreglar aquí. Inclusive, foi lá em Antioquia que chegaram os judaizantes. En Antioquía han llegado Lembra los disso? judaizantes. Atos 15. En Não Hechos precisa 15. ler. Não precisa ler agora. No necesita leer ahora. Você vai ler na sua casa na hora devocional. Usted va a leer en su casa Hechos 15. Atos 15
Os judaizantes chegaram e falaram: vocês vão ter que fazer isso, vão ter que parar de comer carne de porco, vão ter que fazer isso, fazer aquilo. En Hechos 15, los judaizantes hablaron, ustedes van a tener que parar de comer Atos 14, né? la carne de puerco y hacer eso y más esto. Paulo e Barnabé falaram: meu Deus do céu. Y Pablo y Bernabé están hablando, ¿qué pasa? O povo que ficou lá, porque o Paulo e Barnabé tinham saído. Aí eles voltam a Jerusalém. Então eles estão volviendo a Jerusalém. Falam: vão ter que... todas as nossas formas esse povo vai ter que aceitar. Então todas as formas que temos, este pueblo tem que O aceitar. concílio se reúne. O concílio se ha reunido. Não foi o pastor que determinou. Não foi o pastor que ha Foi determinado. o concílio que se reuniu. Foi o concílio que se ha reunido. E disseram: não, só essas três coisas. E han dicho solamente tres cosas. Isso parece bem ao Espírito Santo e a nós. Eso es bueno para el Espíritu Santo y para As nosotros. formas se resumiram a três coisinhas. Las Depois você vai formas ler. se han resumido en tres cosas. Que depois você lê lá na sua casa. Y después tú vas a leer en tu casa. Atos 15. Percebeu? En Hechos 15. Quando chega em Atos 13, né? Cuando estamos en Hechos 13, O Espírito Santo fala para a igreja de Antioquia: el Espíritu Santo habla con la iglesia de Antioquía. separa o Barnabé e o Saulo. aí. Ahora separa a Bernabé y Eu Saulo. tenho uma obra para eles. Y yo tengo una obra para ellos. A igreja falou: Y la iglesia habló, não, no, deixa eles conosco. no, deja ellos aquí con São os nosotros. melhores. Ellos son los mejores. A igreja nunca falou isso. La iglesia nunca ha dicho A eso. Bíblia diz que a igreja orou, La iglesia solamente oró, impôs as mãos impuso la mano e veio o Barnabé e o y Saulo. envió Bernabé y Saulo. Mas uma coisa interessante, Una cosa eu interesante, termino com isso: y yo quiero terminar con eso. confiabilidade na lida com finanças. La confiabilidad en lidiar con las finanzas. Quando você planta a igreja, Cuando tú plantas una você iglesia, não tem tesoureiro, usted no tiene você tesorero, não tem administrador, no tiene administrador. meio que a coisa fica na mão do líder. Todo parece que queda en la mano del líder que está plantando. Mas o Barnabé Pero Bernabé era um cara confiável. era alguien que tenía confiabilidad. Tanto que quando houve crise em Jerusalém, Tanto que cuando hubo crisis en Jerusalén, lá em Atos 12, en Hechos 12, eles fizeram uma oferta. ellos hicieron una E falou: ofrenda Barnabé, você leva lá para nós. y Bernabé han dicho Bernabé, lleva para nosotros allá. Deu todo o dinheiro na mão do Y ha Barnabé. dado a Bernabé toda la ofrenda. Você sabe por que o Barnabé era confiável? ¿Sabe por qué Bernabé tenía esta Com confianza? finanças. Com finanças? Porque él tenía esa confianza en las finanzas. Porque quando a igreja em Jerusalém estava reunida, Porque cuando la iglesia en Jerusalén se reunió, o Barnabé vendeu as coisas dele Bernabé ha vendido sus cosas e entregou nas mãos dos y ha apóstolos. entregado en la mano de los apóstoles. Esse não era um sujeito No era una que persona estava interessado em dinheiro, que estaba interesada en estava plata. interessado em ministério. Él tenía interés en el ministerio. Então ele era confiável com relação Então a ele era finanças. alguém confiável. Pode pôr dinheiro na mão desse Puede homem. poner dinheiro Ele na não mão vai ser desse homem. tentado nessa área. Ele não vai ser tentado em la Ele já plata. se livrou dessas tentações. Ele faz já tempo. venceu essa tentação. Então, para mim, Para mim, Barnabé nos ensina bastante Bernabé nos ensina a muito respeito de plantação de igreja. sobre plantação de igreja. Vamos relembrar. Vamos. Submissão ao chamado de Deus através da igreja. Submissão por meio do chamado de Deus através da igreja. Capacidade de perceber a graça de Deus nas coisas diferentes. A capacidade de ver a graça de Deus. Se alegrar com a graça. Alegrar-se com a graça No diferente. em el diferente. Capacidade de exortar, mesmo o diferente, E exortar a que sejam diferentes a perseverar na fé. e a que eles perseverem na fé. E confiabilidade na lida das finanças. A confiabilidade, ou a confiança, ou a credibilidade com as Credibilidade. finanças. Exatamente. Muito bem. Perguntas Perguntas? ou observações? Oi. A essência nunca muda. Porque qual é a essência? É o Evangelho. A essência do Evangelho. Não é? Nós vamos acrescentando alguns aspectos da essência. Vamos añadindo alguns aspectos Por de exemplo, la qual que essência, é uma coisa essencial. pero há uma coisa que Para é nós. essencial. Se você fosse resumir o metodismo, Se formos resumir o metodismo, né? Graça, graça, livre-arbítrio, o livre-arbítrio, o quadrilátero de Wesley, que é o quadrilátero as wesleyano, coisas que para nós são coisas essenciais. são coisas que são É essenciais. interessante que João Wesley É muito interessante que João Wesley sempre afirmou
Ele sempre ha afirmado que não haveria nada no metodismo que não haveria nada em que você não metodismo encontraria em outra que tu denominação. não pudera encontrar em ou outra tradição de fé. denominação. O que nós temos são ênfases. O que temos são as ênfases. Para nós essas ênfases As ênfases são essenciais, são a essência. não é verdade? Mesmo nós Mesmo rompemos nós com outros algumas coisas. hemos rompido com algumas coisas. Esse dia eu estava falando com um rapaz a respeito de graça. Eu estava falando com uma pessoa sobre E graça. eu falei, em João Wesley, quais são as maneiras como a graça de Deus se manifesta? Em Ele João falou de Wesley, algumas, como vamos ver. que se manifesta a graça de Vamos ver, Deus? fala Vai ver. pra mim. Graça- Quem sabe aqui? A graça Glorificadora. da graça glorificadora. Ninguém respondeu Que aqui. glorifica. Graça preveniente, Preveniente, justificadora, justificadora, ou salvadora, santificadora, santificadora e glorificadora. Se você googar aí agora, puser graça glorificadora, você vai achar um monte de coisa. se buscar isso em Google, vas encontrar um Eu estava montão de falando com um coisas. rapazinho, Estava falando com um jovem, ele falou para mim, não tem mais nada não. ele disse, não há mais Aí eu nada. falei para ele, sim, tem a glorificadora. Então tem sim, tem a Ele foi glorificadora. atrás E ele E buscou vai escrever um artigo agora daqui e uns vas a dias, escrever um artículo, porque ele gosta muito de escrever, porque ele gosta sobre muito de a escrever graça glorificadora. sobre e a como graça nós glorificadora. desprezamos esse aspecto. Que hemos despreciado esse aspecto. João Wesley é o maior testemunho de graça João glorificadora. Wesley é o maior testemunho de la Últimas graça glorificadora. Últimas palavras dele. Nas últimas palavras O dele melhor são de tudo o melhor de é tudo que Deus está conosco. é que Deus está conosco. Graça glorificadora. Graça glorificadora. Percebeu? Anotado. Mas não é isso que nós estamos discutindo, né? Mas então, claro, meu irmão, a forma é negociável. As formas podemos negociar. Paulo vai falar isso para nós. Pablo habla a nós outros Ele isso. diz: eu fiz-me de tudo Eu me he hecho todo para com todos, para com todos, para de todas as para formas que todas as formas ganhar. eu pueda ganhar algo. Esse é o equívoco de hoje dos movimentos. Eu fiz-me de tudo Eu me he hecho todo para com todos, para com todos, para de todas as para formas. que de todas as formas, Repita isso comigo: para de todas as formas para de todas as formas ganhar ganhar alguns. alguns. Paulo nunca teve essa megalomania que nós temos. Pablo nunca ha tenido essa megalomania com o pensamento Paulo que nunca temos. diria assim: Tessalônica pertence a Jesus. Pablo nunca havia dicho Tesalônica pertence a Jesus. Fala, Jeová, porque eu não posso falar. Habla Jeová porque eu não puedo hablar. Paulo jamais diria Tessalônica pertence a Pablo Jesus. nunca iba a decir Tesalônica Paulo pertence a jamais falaria Jesus. Paraná pertence a Jesus. Pablo nunca dizia Panamá pertence a Jesus. Brasil para Jesus. El Brasil para Jesus. Paulo, eu vou ganhar. Pablo dizia eu vou ganhar. Não, ele nunca diria eu vou ganhar todo mundo. Ele para nunca Jesus. iba a dizer eu vou ganhar todo o Ele dizia, eu mundo. vou ganhar alguns. Eu vou ganhar E alguns. esses alguns vão ganhar alguns. E estes alguns vão ganhar alguns. Esses alguns vão ganhar alguns. E esses outros alguns vão ganhar outros alguns. Eu fiz de tudo Eu me he hecho de todo para com todas, para com todos, para de todas as para formas de todas as formas ganhar alguns. ganhar alguns. E eu encerrei aqui. E eu termino aqui.